Em uma manhã gelada de novembro de 2021, investigadores criminais do IRS cercaram esta casa luxuosa no valor de $1 milhão, localizada na encantadora cidade de Gainesville, Geórgia. Durante a operação, eles descobriram cuidadosamente escondida em um armário de banheiro uma lata de pipoca Cheetos. Dentro dela, havia um único computador contendo 3,4 bilhões e em Bitcoin. James Jong tinha adquirido as moedas há uma década. Não houve demandas de justiça. Então, por que eles estavam invadindo sua residência tanto tempo depois? Depois de anos desfrutando de uma vida confortável, gastando seus milhões para impressionar as mulheres, James cometeu um único erro que chamou a atenção do governo americano para sua fortuna. Esta é a história de James Jong e como ele poderia ter escapado. Um excluído social. James nunca foi popular na escola. Como um jovem asiático crescendo em Cobb County, Geórgia, nos anos 90, ele se sentia um pouco deslocado. As crianças o intimidavam e maltratavam, chamando-o de gordo e esquisito. Como imigrante, sua mãe trabalhava como enfermeira noturna e seu pai nunca conseguiu um emprego estável. Então, veio o ensino médio. James ansiava por aceitação social e não tinha amigos. Contudo, em meio a toda essa turbulência, havia um lugar onde James sentia seguro, sozinho, no seu quarto no andar de cima, com o computador e suas infinitas possibilidades. Durante o ensino médio, ele aprendeu sozinho uma série de linguagens de programação. Nas palavras de James, o computador me permitia fantasiar sobre inventar a vida perfeita ou algo assim. Na época, ele não tinha ideia de que essa fuga digital o tornaria uma das pessoas mais ricas do mundo. Praticamente sem fazer nada. Escolhas questionáveis. Em 2008, ele se formou na Central Gwinnett School com uma pontuação SAT quase perfeita, garantindo a prestigiosa Bolsa Hope. Ele estava a caminho da Universidade da Geórgia para estudar ciência da computação, esperando que isso finalmente impressionasse seus pais. No entanto, eles não demonstraram interesse algum. Com 18 anos, ele decidiu fazer as malas e se mudar para longe, cortando todo o contato com seus pais. Uma vez no campus, foi um novo começo para James. Ele afirmou que foi quando a vida realmente começou. E há uma coisa importante sobre James que você precisa saber: ele adora álcool, mas tinha um problema. Ele não tinha muito dinheiro. No entanto, isso não importou, porque logo após as férias de Natal, no início de 2009, surgiu uma oportunidade. Enquanto navegava por um fórum de programação, James deparou-se com um post sobre uma nova forma de moeda digital, chamada Bitcoin. Com sua habilidade em programação e seu espírito inovador, ele foi um dos primeiros a adotá-la, começando a minerar moedas em seu laptop. Ele ganhava algumas centenas de moedas por dia, mas na época os Bitcoin não tinham valor significativo. Alguém até vendeu 5.000 Bitcoin por apenas $5, o que mal daria para comprar uma caixa de cerveja. Então, James desligou sua máquina de mineração e esqueceu-se delas até 2011, quando, de repente, o valor de cada Bitcoin saltou para $30. James ficou sabendo disso e percebeu que tinha que encontrar os Bitcoin que havia minerado 2 anos antes. No entanto, ele não conseguia encontrá-los. Os havia perdido e não tinha ideia de onde os havia salvado em seu laptop. Iniciou-se uma tentativa desesperada de ganhar mais Bitcoin. Agora com 21 anos, ele criou uma conta no Bitcoin Talk, utilizando um nome de usuário que fazia referência a um Mercedes-Benz 300 SD, o carro dos seus sonhos, que ele acreditava que impressionaria as mulheres. Curiosamente, o primeiro post de James foi sobre a técnica de misturar Bitcoin. Aparentemente, como cada transação Bitcoin é uma informação pública no blockchain, a privacidade originalmente pensada não era tão segura. A mistura era uma técnica para tornar as transações do Bitcoin mais difíceis de rastrear por qualquer detetive em potencial. Por algum motivo, James estava ciente disso. Ele se envolveu em uma sofisticada operação de mineração para a época. E bem,
James era um entusiasta do site Bitcoin Ponzi, mas ele acabou sendo fechado. E James, sendo um talentoso programador naquele momento, com 3 anos em um curso de ciência da computação, James decidiu começar sua própria versão desse esquema. Através de um site que ele criou, cobrava uma taxa dos usuários que participavam do jogo, além de retomar a mineração. Com isso, ele conseguiu acumular uma quantidade significativa de moedas. De acordo com James, ele começou a beber todos os fins de semana e também gostava de consumir outras substâncias. Na verdade, esse foi o começo de James se entregando a esses excessos durante todos os fins de semana, por um período de 6 anos. E isso acontecia em parte porque seu vício em drogas estava prestes a render a ele bilhões de dólares de uma forma que ele nunca esperava. Um novo site que operava na Darknet estava ganhando popularidade, o infame Silk Road. Esse site permitia que as pessoas comprassem qualquer tipo de droga e o pagamento era feito em Bitcoin. Quando James soube da reputação do Silk Road, ele começou a usá-lo para suas necessidades pessoais. No entanto, após apenas algumas transações, James decidiu retirar seus Bitcoin restantes do site. Ele acreditava que tinha acesso a um fornecedor melhor na sua cidade. No processo de fazer a retirada, ele clicou acidentalmente 2 vezes no botão de retirada. Para sua surpresa, ambas as retiradas foram processadas, o que significa que ele recebeu o dobro das moedas. James acidentalmente descobriu uma grande falha de codificação. James decidiu explorá-la ao máximo para ver quantas retiradas ele poderia fazer. Ele começou a trabalhar nisso. Em 19 de setembro de 2012, com 22 anos de idade, ele criou uma nova conta no Silk Road chamada The Tormentor. Depositou 500 Bitcoin e começou a clicar freneticamente no botão de retirada. Em um único segundo, ele realizou 5 retiradas, resultando em um ganho líquido de 2.000 moedas. Mais tarde naquele dia, ele repetiu o processo e ganhou mais 1.000 moedas. No total, ele havia acumulado 3.000 moedas, avaliadas em 30.000 dólares. O Silk Road havia implementado um serviço destinado a manter a anonimidade dos usuários ao fazer pagamentos. Sempre que alguém fazia um depósito de Bitcoin no Silk Road, ele era combinado com vários outros depósitos de usuários e passava por um processo de mistura. Isso tinha como objetivo tornar mais difícil para qualquer autoridade rastrear o dinheiro de volta até um indivíduo específico. No entanto, James queria descobrir exatamente quantos Bitcoin ele poderia obter do Silk Road, então ele se tornou o tipo de detetive de Bitcoin que o sistema do Silk Road estava tentando evitar. Surpreendentemente, ele compartilhou isso no fórum Bitcoin Talk. Na época, havia uma ameaça circulando sobre o maior endereço de Bitcoin existente, que continha 500.000 moedas, avaliadas em cerca de 5 milhões de dólares, e as pessoas queriam saber quem era o dono desse endereço. Muitas especulações estavam acontecendo em torno do Silk Road, mas James sabia. Ele escreveu: "Tenho estudado a mistura de Bitcoin. Ultimamente isso não faz absolutamente nada para esconder o fato de que você está usando o Silk Road. Parece que eles estão movimentando cerca de 50.000 Bitcoin, entrando e saindo a cada 1 ou 2 dias." James percebeu que assim que essas moedas fossem colocadas no pool de retirada, ele poderia pegá-las todas. Ele fez essa postagem no dia 21 até o dia 24, usando um total de 9 contas e realizando mais de 140 transações. James fez exatamente isso. Naquela época, essas moedas valiam 620.000 dólares, mas isso não passaria despercebido. Afinal, o Silk Road estava ganhando dinheiro com as comissões das vendas. No total, rendeu 614.000 moedas, mas James acabou pegando cerca de 1/10 disso. Poucos dias depois de realizar essa ação, o proprietário do Silk Road, Dread Pirate Roberts, enviou uma mensagem para James em uma das contas. No entanto, não foi uma ameaça ou uma tentativa de recuperar as moedas. Dread Pirate Roberts apenas perguntou como o exploit foi realizado. Agora,
Com 22 anos enfrentando problemas com álcool, jogos de azar e drogas, James tinha quase $1 milhão. Mas ele estragaria tudo. Bem, James colocou 40 mil moedas em uma carteira para se gabar e 10 mil em outra, mas basicamente não fez nada com elas. Em novembro de 2012, apenas 2 meses após receber as moedas, ele criou uma nova conta no Bitcoin Talk usando o nome Loaded. Essa conta não seria apenas uma forma de exibição, mas também poderia ser seu primeiro erro. Em seu perfil, ele escreveu: Bitcoin multimilionário, corretor e gerente de ativos, utilizando seu endereço de 40 mil moedas como uma prova de que ele possuía os fundos. No final de outubro de 2013, o Silk Road foi derrubado pelo FBI. Eles apreenderam 170 mil Bitcoin do fundador do Silk Road, Russell Bristol, muito longe dos 614 mil que eles sabiam que ele havia lucrado, e eles queriam o restante. Ross afirmou que a grande maioria desses recursos foi reinvestida no mercado, mas sempre houve suspeitas sobre o verdadeiro paradeiro das moedas. Durante a operação, os federais obtiveram uma cópia do banco de dados do Silk Road, que registrava todas as atividades dos usuários, incluindo depósitos e saques. Dentro desse banco de dados, havia evidências claras do esquema de James, e se eles soubessem onde procurar, poderiam facilmente rastrear o blockchain para descobrir as carteiras onde James estava guardando suas moedas. Se ele enviasse alguma delas para uma exchange para vendê-las por dólares, eles poderiam intimar a exchange e obter a identidade de James. De repente, os fundos roubados estavam muito mais em risco. James teria que ser extremamente cauteloso sobre o que faria com eles para evitar ser pego. Em 2014, James se formou com seu diploma de bacharel. Estava fora da faculdade e o Bitcoin estava sendo negociado por pouco mais de $500 por moeda. Com isso, a fortuna agora valia $30 milhões e nunca mais teria que trabalhar, desde que jogasse bem suas cartas. Sentindo-se entediado, ele começou a se destacar, adquirindo tão sonhado Mercedes-Benz, mas acima de tudo, James queria usar seu dinheiro para impressionar. Ele viajava para Miami, pagava para todos os seus amigos irem junto. É verdade que toda a sua extravagância foi financiada pela venda de Bitcoin. Conforme os anos passavam e James se aprofundava em sua vida de busca por prazeres, 5 anos após o roubo, ele não havia tocado em nada daquilo. Incrivelmente, James tinha 50 mil moedas espalhadas por todas as principais exchanges. A queda do mercado de criptomoedas em 2018 também afetou suas finanças. O valor do Bitcoin despencou de seu pico histórico de $20 mil por moeda para cerca de $3 mil. James viu sua riqueza diminuir significativamente, mas ainda tinha uma quantidade substancial de Bitcoins. Ele começou a se tornar mais recluso e cauteloso. Ele percebeu que a atenção indesejada poderia colocar em risco sua segurança e privacidade. A continuação da queda. O protagonista, James, estava sendo investigado pelo IRS devido à origem suspeita de seus fundos. O IRS utilizou o blockchain para rastrear suas transações e descobriu seu envolvimento com a Silk Road. No entanto, eles ainda não tinham a ligação direta entre James e as moedas do Silk Road. Enquanto James estava reorganizando seus fundos, ele cometeu um erro terrível. Ao dividir uma das carteiras contendo 1000 moedas em quantidades menores, ele incluiu a carteira de troco anterior, revelando sua conexão com as moedas do Silk Road. Esse erro poderia ser fatal para James, pois agora sua identidade real estava sendo vinculada às moedas ilícitas. A queda continuava, e ele estava em apuros. James, na época, pode não ter percebido que ele acabou combinando seus fundos legítimos de uma bolsa que conhecia sua identidade real com seus fundos roubados do Silk Road, algo que ele evitou por 8 anos. Trevor M. Celena, o investigador do IRS, descobriu esse segredo de $3 bilhões. O caso ganhou uma proporção maior, levando à invasão das casas de James e à apreensão de seus bens, incluindo um computador contendo seus Bitcoin criptografados.
Após 6 meses em custódia, James finalmente cede e transfere as moedas para um endereço controlado pelo governo. No entanto, a batalha legal gira em torno da reivindicação do governo dos Estados Unidos de que todas as moedas do Silk Road, incluindo as de James, estão sujeitas à confiscação. O caso se concentra no precedente estabelecido durante o julgamento de Russell Bristow, o fundador do Silk Road, onde todas as moedas que passaram pelo site foram consideradas relacionadas a seu crime. Em 2021, James foi preso e acusado de vários crimes, incluindo lavagem de dinheiro, fraude eletrônica e conspiração. No total, o governo confiscou 51.680 Bitcoin de James, no valor de cifrão 3,4 bilhões na época da apreensão. Apesar de ter gasto apenas 1% das moedas ao longo de 9 anos, James perdeu tudo para o governo, resultando em uma perda de cifrão 42,7 milhões. Ele também teve suas propriedades e participação na empresa imobiliária confiscadas. No tribunal, James expressou vergonha e remorso, admitindo que sempre soube que suas ações eram erradas. Ele foi condenado a 1 ano e 1 dia de prisão por lavagem de dinheiro. Agora, aos 33 anos, ele trabalha como motorista de Lyft e Uber para se sustentar. James enfrenta também uma enorme dívida fiscal devido à liquidação do Bitcoin para cumprir o confisco. Essa foi a segunda maior apreensão na história do Departamento de Justiça,